Operação Lava Jato, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, foi preso hoje ao desembarcar no Rio de Janeiro. Ele voltava da Inglaterra com a família. Do Rio, Cerveró foi levado para Curitiba, centro das investigações. Nestor Cerveró viajou do Rio de Janeiro a Curitiba em um voo doméstico, acompanhado por agentes da Polícia Federal e sem algemas. Ao desembarcar, passou pelo Instituto Médico Legal para exames de corpo de delito e depois seguiu para a carceragem da Polícia Federal. Ao pedir a prisão preventiva, o Ministério Público Federal alegou fortes indícios de que Cerveró continua a praticar crimes. Segundo os promotores, logo após ser denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-diretor tentou sem sucesso depositar R$500 mil na conta da filha. Em outra operação, ele transferiu 3 apartamentos avaliados em mais de R$7 milhões, mas declarou apenas R$560 mil. Patrimônio esse que tinha origem ilícita, provavelmente oriundo da corrupção nos contratos da Petrobras. De acordo com o advogado de Cerveró, um dos imóveis é herança do pai e os outros 2 foram comprados com o dinheiro do trabalho do ex-diretor e devidamente declarados no imposto de renda. E a valoração é com relação à doação, ou seja, do imóvel à época. Não existe nada de ilegal nessa transação do Nestor. Mais tarde, o advogado de Cerveró defendeu a prisão da presidente da Petrobras, Graça Foster, porque ela também doou imóveis para os filhos. Segundo reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, a Procuradoria-Geral da República deve denunciar o ex-presidente da República e senador Fernando Collor de Mello no início de fevereiro. Autoridades responsáveis pelo caso consideram já haver elementos suficientes para denunciar o senador sem a necessidade de se colher novas provas por meio de um inquérito. Em depoimento à Justiça, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, apontou 62 políticos envolvidos. A preocupação agora dos partidos da base aliada com a prisão de Nestor Cerveró é de que ele comece a colaborar com a Polícia Federal ao repassar informações na delação premiada. Esse é um tema que deve ser discutido na Polícia Federal, no Ministério Público, na Petrobras, no governo, não dentro do PMDB. Nós não temos absolutamente nada que debater a respeito do senhor Nestor Cerveró e da sua prisão. Fernando Collor de Mello estava fora de Brasília nesta quarta-feira e, de acordo com a assessoria dele, não deve se pronunciar. Em nota, a Petrobras informou que já prestou todas as informações ao Tribunal de Contas da União sobre as movimentações patrimoniais da presidente Graça Foster e que elas foram realizadas em obediência à legislação. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Há uma diferença aí do Cerveró e Graça Foster. Ela não é alvo das investigações Lava Jato, né? Eu torço para que essa prisão tenha um fundo de justiça e não que seja um argumento para você poder forçar uma pessoa a colaborar. Eu acho que essa história está um pouco complicada, sabe, William? Tem tantas informações surgindo, tantos vazamentos surgindo, que eu espero que a gente esteja correndo atrás de justiça mesmo. Obviamente houve malfeitos. Qual a dimensão disso? Aparentemente o Nestor estava voltando para prestar um depoimento no dia seguinte. Quer dizer, ele tinha informado essa viagem. Será que, de fato, era necessária essa prisão? Eu não conheço o suficiente do processo para poder dizer. Então, eu tenho uma expectativa de que essa prisão tenha sido, de fato, justificada e não seja, digamos, uma forma de coação para a pessoa poder, digamos, entrar num processo de delação premiada. Renato, boa noite. Boa noite. Essa preocupação que foi relatada aí pelo repórter lá de Brasília, da TV Cultura, de que os políticos estão preocupados com a prisão de Nestor Cerveró, porque ele pode também participar da delação premiada, como aconteceu com o Youssef e Roberto Costa, procede? Não sei, quer dizer, o número é muito vago, 60 e poucos. Eu compartilho a preocupação do Paulo e, sobretudo, quando falaram do valor do imóvel, que consta na declaração de renda, qualquer pessoa que já preencheu uma declaração de renda tendo um bem qualquer, sabe que o bem é lançado pelo valor histórico. Então, não há nada esquisito, quer dizer, há bens que às vezes estão por R$1, porque são bens que, enfim, estão na família, estão com o dono há 50, 60 anos e que, evidentemente, podem valer muito mais e a pessoa, na hora de vender, vai pagar um tremendo imposto sobre isso. Então, se
seria bom, eu compartilho a preocupação, quer dizer, eu acho que é importante distinguir muito bem. Tem coisas que têm que ser apuradas, esse assunto é muito sério, é a maior empresa que o governo brasileiro tem, uma das grandes empresas do mundo, é um patrimônio do Brasil. Agora, por isso mesmo, o inquérito tem que ser muito sério, tem que ser muito cuidadoso. Está acusada gente, pelo que a gente sabe, de tudo que é partido. Alguns da base, gente da base do governo, mas gente também como Eduardo Campos, agora falecido, Sérgio Guerra, agora falecido. Então, é muito nome sendo jogado aí para, de repente, esses nomes serem inocentes e terem sido queimados à toa. É melhor apurar logo, com toda a defesa e seriamente. Saldiva, o Enio Torres aqui, ele é de Três Lagoas, Minas Gerais. Ele está perguntando se o Nestor Severo poderia sair para outro país, como ele estava em Londres, né, na Inglaterra. Olha, sendo investigado, Eu acho difícil, né? Eu acho difícil que o indivíduo... Veja, no Brasil, pensa num absurdo, já aconteceu. O Roger Abdelmaci, procurado, vou falar da minha área, né? Procurado por crimes muito qualificados e muito caracterizados, conseguiu ficar no Paraguai durante muito tempo. Mas eu acredito que a própria uma questão de brio, a Polícia Federal estava de olho no Nestor Severo, tanto que ele sabia que ele ia voltar e prendeu. Então, eu não estou, entenda, telespectador, eu não estou fazendo um julgamento de mérito, mas eu só gostaria de ter certeza que essa prisão era necessária. Se for necessária, ótimo, parabéns para a Polícia Federal. Se não foi necessária, acho que nós estamos colocando força demais para colocar um problema que é seríssimo, como disse o Renato. Nós temos um problema de que roubaram a Petrobras. Quem roubou? Quanto foi roubado? Né? O número de políticos envolvidos varia, tem dias que é 40, tem dias que é 60, aparecem outras pessoas e tal. Quando é que isso vai aparecer? Quando é que isso vai ser colocado de forma clara para o país? Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe que quando você declara um apartamento no imposto de renda, você declara pelo valor que você comprou há, sei lá, quantos anos. E houve um boom imobiliário. Será que ele, de fato, lavou dinheiro? Quer dizer, como é que a gente aqui nessa bancada consegue avaliar isso? Eu só estou querendo colocar um aviso que é o seguinte: eu não gostaria, estando numa posição como de uma pessoa que está sendo investigada, de ser julgado por aquilo que eu não fiz. Eu gostaria de ser julgado somente por aquilo que, de fato, eu cometi de mal feito. E eu não estou querendo aliviar para ninguém. Eu só acho que quem errou tem que ser punido, em toda a sequência. A pior coisa do mundo, e eu conheço isso muito bem em várias circunstâncias, é você ter bodes expiatórios, onde você descarrega a ira de um erro em algumas pessoas e você poupa outras. Acho que a sequência, todo esse processo tem que ser explorado em toda a sua sequência, toda a sua linha, em toda a sua extensão.